Oi, pra quem não me conhece eu sou Kel, pra quem me conhece eu também sou Kel porque isso não muda. E hoje eu decidi que a gente precisa falar sobre transição. Ai Kel, de novo sobre transição, só que dessa vez é transição capilar. E sobre o assunto transição, eu estarei fazendo uma série de vídeos, eu acho que vai dar mais ou menos uns 3 vídeos, que eu vou falar sobre esses assuntos. O vídeo de hoje, por exemplo, vai ser sobre transição capilar, mostrando a minha realidade de transição capilar, como foi a minha transição, e eu vou mostrar fotos para ilustrar isso. O próximo vídeo vai ser respondendo perguntas frequentes ou frases que são faladas para pessoas com cabelo cacheado ou crespo. E o próximo vídeo será falando sobre a farsa do cabelo natural, que é uma coisa que é muito presente na internet e refere diretamente às pessoas que querem utilizar o seu cabelo natural, mas acaba não sendo tão natural assim. Eu vou falar um pouco sobre isso também nesse vídeo, mas eu vou me aprofundar melhor em um outro vídeo. Para começar, eu quero dizer para vocês que transição capilar é um momento de intimidade com você mesmo. Isso é uma coisa que parte de você e que no momento da transição, você vai aprender muito sobre você, sobre seus anseios, sobre o que te faz feliz, sobre o que te faz triste. Você vai aprender muito sobre você mesmo. E dentro desse aprendizado você vai notar que você vai criando um pouco mais de força. Força sobre ser quem você quiser, como você vai lidar socialmente, principalmente falando de cabelo cacheado ou crespo. Por mais que hoje em dia é bem mais aceito, lá fora ainda existem muitas pessoas, quase a maioria, que olha pra você de uma forma diferente. Porque o padrão ainda é o cabelo liso, porque o padrão de beleza ainda corresponde àquele cabelo Kardashian, que é o liso, reto e lindo e maravilhoso, sem nenhum fio pra fora ali da linha reta do cabelo. Bom, eu vou começar esse vídeo falando sobre o início de tudo, o motivo, o que me fez chegar até onde eu resolvi que era hora de mudar a textura do meu cabelo para um cabelo liso, como isso me afetou direto e indiretamente. Eu quero deixar isso claro e mostrar em fotos para vocês entenderem onde que a gente já começa a meio que odiar o nosso cabelo. Bom, quando eu era pequeno, eu era um garotinho loiro, o cabelo visivelmente era um cabelo crespo. Enquanto eu tava em casa apenas, brincando entre primos ali, isso nunca foi um problema. O problema começou quando eu comecei a ir pra escola. Eu não sabia nem o que era ódio do cabelo, pra mim era só um cabelo normal. Aliás, eu nem lembrava que tinha cabelo. Então, quando eu fui pra escola, é que eu comecei a ver as coisas de outro modo. Minha irmã e eu estávamos na mesma escola. Eu via muito a minha irmã ser zoada por conta do cabelo dela, que é um cabelo tipo 4. Eu não vou expor ela aqui porque é uma coisa que até hoje ela não lida muito bem, mas vou falar sobre mim e sobre a minha questão. Na primeira semana que eu estive na escola, eu vi muita gente me chamando por nomes feios, falando mal do meu cabelo. E naquela época o volume não era legal. Eu acabei indo pra escola e na primeira semana eu ouvi alguém me chamando de cabelo torrado e de cabelo bombril. E eu voltei pra casa muito triste, mas eu não falei nada, tava tudo certo, ok e tal. Naquela mesma semana eu fui cortar o cabelo. E aí, a gente foi em um cabeleireiro novo e o meu cabeleireiro acabou raspando o meu cabelo sem querer. E raspando no zero, eu tinha me livrado daquele cabelo que me fez mal na escola, que fez com que uma pessoa me chamasse de cabelo bombril. Porque pra mim isso era ruim. Porque eu ouvi falando isso da minha irmã e ela não gostava. E eu via falando isso em músicas, tem músicas que falam isso e não parecia ser uma coisa boa. Pra mim não me remetia a algo bom. Então, até porque bombril não é bonito. Tá bom pra lavar a louça, mas não é bonito. E aí, finalmente eu tinha me livrado daquele cabelo. Eu fiquei com aquele cabelo por fucking 15 anos. Raspado. Quando foi que as coisas mudaram? Eu falei que eu tinha ficado 15 anos com o cabelo raspado, né? Mas na verdade era até os 15 anos que eu fiquei. E as coisas mudaram ali. Aconteceu de uma forma bem dolorosa pra mim. Até hoje isso dói muito, sabe? Porque eu sei o que eu sentia na época. Eu vi uma foto do Sidney Sampaio quando ele fazia a novela Caras e Bocas, que eu tinha numa revistinha. Eu vi aquela foto e achei bonito o visual dele, assim. Eu achava ele muito bonito, inclusive ainda acho. Sidney, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, me liga. Bom, é mais ou menos na mesma época que eu vi essa foto do Sidney
Eu vi uma propaganda de uma marca qualquer que tinha um modelo muito bonito na capa da revista. Se eu não me engano, era da marca Coach. Esse modelo tava todo vestido, assim, com a roupa rockabilly, assim, aqueles topete lisos, parecido com o do Elvis. Aí eu vi aquele cabelo e falei, gente, o meu cabelo pode ficar assim. Ele pode. Na verdade é que eu queria que o meu cabelo desse certo de qualquer forma. Eu tava cansado de ser careca. Tinham 10 anos que eu tava careca. E, poxa, era difícil pra mim. Assim, eu queria ter um visual. Eu tava começando a minha adolescência e eu queria que aquilo mudasse. Foi aí que eu pedi a minha mãe, eu peguei as duas revistas. Primeiro eu peguei a da propaganda e mostrei pra ela, mãe, é o seguinte, eu queria deixar meu cabelo crescer e fazer tipo esse corte aqui. E aí ela olhou pra mim, abaixou a cabeça e falou, poxa meu filho, o seu cabelo não fica assim, não adianta, não fica assim. E aí aquilo me deixou triste pra caralho. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito triste. Daí eu voltei com a outra revista e mostrei, e aí falei, e essa aqui, que era a foto do Sidney. Daí ela olhou pra mim e falou assim, nem assim, seu cabelo é muito crespo, não dá pra ficar assim. E aí eu fui tão desencorajado que eu fiquei muito triste, Nossa, eu lembro que eu entrei pro meu quarto e assim, não parecia, porque eu não demonstrava choro pra ninguém na época, mas eu chorei horrores. Porque assim, eu queria ter um cabelo bonito e assim, eu não entendia. Mesmo assim eu comecei a deixar o meu cabelo crescer. Eu falei, foda-se, vou deixar meu cabelo crescer sim. E eu vou conseguir fazer um cabelo legal e tal. E assim, eu deixei crescer. Não muito, né? Tipo, era crescer tipo isso de cabelo que eu deixei crescer e tal. Quando ele cresceu, eu raspei as laterais. E deixei um cabelo bem soldadinho, assim, bem militar, bem corte militar. Quando eu voltei do salão, na mesma semana, eu já fiz relaxamento no cabelo. E eu não fiquei nem uma semana com o meu cabelo natural, vendo como era o meu cabelo natural. Ou seja, eu não sabia qual era o meu cabelo natural, porque desde então eu comecei a fazer química. E aí, quando eu fiz 19 anos, que já era uma idade em que eu podia mandar em mim, teoricamente, eu resolvi que eu ia fazer progressiva. Então eu deixei meu cabelo crescer todo e fui no salão da minha amiga, que é aqui perto de casa. E aí ela fez a minha primeira progressiva, que foi nesse dia aqui, que eu fiquei bem feliz. Era o meu cabelo diferente, era aquilo que eu queria. Depois de vários penteados diferentes, várias cores diferentes, várias formas que eu comecei a usar meu cabelo, em uma das vezes até, que foi quando eu deixei o meu cabelo, tirei o meu cabelo roxo, ele até começou a voltar os cachos e tal. Eu fiz relaxamento depois disso, e aí depois fiz outra progressiva, e eu usei esse cabelo por muito tempo. E assim, ele foi de várias formas, jeitos, andados, falas, posicionamentos, whatever. Um dia eu tava rolando a barra do YouTube e assim, do nada, brotou um vídeo da Carol Mamprim no meu feed, onde ela tava em transição e ela ensinava a fazer texturização com canudo. Eu falei, caralho, mas que cabelo lindo que ficou. Mano, eu preciso desse cabelo. Aqui foi a hora que eu dei um insight e falei, cara, meu cabelo é assim, então eu posso ter esse cabelo. Quando eu resolvi que eu ia entrar em transição de novo. E aí eu comecei a ver os vídeos da Carol. Cara, era muito bonito nela. Na blogueira era muito bonito. E aí eu pensei que o meu ia ficar daquele jeito. Pra mim, ele só ia ficar daquele jeito. Então eu já comecei a deixar ele sem progressiva e tal. Dei o dia de fazer a progressiva de novo e eu não fui fazer, porque afinal eu ia deixar o meu cabelo voltar ao normal. E aí eu fiz algumas texturizações algumas vezes, inclusive a de papel alumínio que eu aprendi com ela e tem vídeo aqui no canal. Então, garotinhos, esse é o resultado. Bom, eu ainda não tô no Day After. Eu vi falando que o Day After fica melhor, então provavelmente fique, eu espero que amanhã. Só que assim, era uma texturização e ficava muito bonito, mas ao mesmo tempo ficava muito difícil. E eu tolerei essa transição, essa primeira transição, achando que eu era malandrão, né? Pegava a chapinha e utilizava. E gente, não se usa chapinha em transição. Por quê? Porque o cabelo, ele tem memória. E a partir do momento que você coloca uma chapa quente ali, puxando ele pra baixo, falando pra ele que ele tem que ser corrido, ele vai ficar dessa forma. Ele vai entender que ele tem que ser corrido e ele vai ser corrido. Só que não fica um corrido legal, fica um corrido esticado assim. Aconteceu que a minha raiz começou a crescer de fato. E a minha raiz sempre foi muito forte. Tanto que o meu cabelo ele tem volume, mas ele tem volume exatamente porque a minha raiz ela puxa o resto do cabelo que não tem,
pra cima e aí deixa esse volume que já é natural dele. E isso acontecia também com o cabelo liso, ou seja, a parte natural começou a puxar a parte lisa pra cima. E o meu cabelo ficava uma onda muito grande, muito alta, muito volume. E assim, mesmo eu fazendo a chapinha já não tava mais funcionando, tava ficando difícil. Então eu acabei desistindo da transição por conta dos meus traumas, por conta dos meus próprios problemas pessoais. A minha autoestima estava muito baixa. Eu acabei resolvendo que eu ia fazer progressiva. Daí eu fiz a progressiva e depois eu comecei a usar tranças. E assim, de novo, vários tipos de penteados, jeitos, formas, andados, posicionamentos. E até que um dia eu resolvi que ia pintar meu cabelo de azul. Pintei, ficou bem legal, tal, divertido, gostei. Só que os meus pais não gostou nada disso. E então eu decidi que eu ia cortar o cabelo. Eu cortei ele dava no ombro já, e então eu cortei ele mais curto, do jeito que eu queria lá atrás, o rockabilly, o topete que eu queria. E agora eu podia fazer o meu topete, meu cabelo de capa de revista, e era muito legal, era muito intenso pra mim. Só que até aqui eu tô com o cabelo liso, né? E aí, o que aconteceu depois? Aconteceu que eu comecei a trabalhar numa academia. E foi esse o motivo que eu pensei em começar uma segunda transição. Bom, como meu cabelo estava mais curto, era mais difícil de manter ele arrumado, de manter o topete bonito ali, como da capa de revista. Quando eu ia sair, eu tinha sempre que estar ali munido de uma pomada, de laque, de pente. Sempre tinha que estar munido de coisas que estava sempre dentro do banco da minha moto. Pra eu poder chegar no lugar e arrumar meu cabelo por conta do capacete, que amassava todo e fazia com que o meu cabelo não ficasse bonito que nem o da capa da revista. Eu fui fazer uma apresentação com um grupo de dança que eu tinha criado com os alunos que eu dava aula, e eu resolvi que nessa apresentação eu ia com o meu cabelo do jeito que era. Só lavei o cabelo e fui. E eu tava bem desconfortável, mas acabei fazendo a apresentação, tudo tranquilo. E quando eu voltei pra casa, eu decidi que naquele dia eu ia fazer uma nova transição. Como eu já assistia muitas blogueiras e já tinha algumas pessoas próximas de mim que tinham passado pela transição, que já tinham chegado ao final dela, eu resolvi que eu ia entrar sim em transição. Comecei a fazer algumas texturizações, comecei a trabalhar bastante nesse cabelo. Eu passei parte da minha transição fazendo texturizações, fazia mais a de twist, pra deixar o meu cabelo definidinho durante a transição, né? Tirar as pontas lisas. O meu cabelo era um cabelo curto, então teoricamente eu passei menos problemas de transição do que passam as mulheres, por exemplo. Mas ainda assim passei muitos problemas, ainda assim teve a questão da autoestima que ficou lá embaixo. Às vezes era difícil olhar o cabelo e ele não tá nem cacheado, e nem crespo, e nem liso, e nem nada. Ele tava sempre ali, cabelo diferente, mas assim, e os cachos não saíam e tal. E eu fui cortando as partes lisas do cabelo, mas eu tive muito scab hair. Scab hair, pra quem não sabe, é quando o seu cabelo nasce não do jeito que ele teoricamente, não da forma natural dele. Ele nasce um cacho que não define, que fica enfarafado, que fica esticado. Isso se dá muito pelo peso do outro cabelo, do liso que tava fazendo ele ficar mais pra baixo ali, que tava fazendo o fio ficar um pouco mais aberto. Mas uma coisa que eu tive foi pulso. Se tem uma coisa que você precisa ter durante a transição, é paciência, é persistência. Se você não tiver persistência, você não consegue. A transição é sobre você querer ser você mesmo, é sobre você querer se conhecer, é uma questão de autoconhecimento. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e 6 meses em transição, até que em novembro de 2018 eu cortei as minhas últimas pontas lisas. Foi uma jornada muito, muito boa pra mim, muito de autoconhecimento, muito de força. E hoje em dia eu tenho força para lidar com o meu cabelo, para ficar ali 1h30 fazendo o cabelo ficar do jeito que eu gosto. E se a transição terminar e você não gostar do seu cabelo, tudo bem também você voltar
a fazer chapa se você quiser. Tudo bem você fazer uma progressiva se você quiser. Não é uma ditadura pela outra. O cabelo é sobre a sua resistência, é sobre como você se vê e como você quer se ver bem, é sobre a sua autoestima, e esse cabelo é uma extensão de você. Então não é legal que você saia da textura lisa porque todo mundo fala que liso é legal, que todo mundo fala que liso é o bonito, que liso é o padrão, pra você cair de um padrão para o outro padrão. Por falar que o cacho perfeito é o cacho definido, por falar que o cacho perfeito é aquele que faz ali as molinhas como o meu faz. É tudo um processo de autoaceitação, mas também é um processo de eu quero isso e pronto, entendeu? É bem isso. Por último, o seu cabelo é a sua história, é uma extensão de você e você deve respeitá-lo como você respeita qualquer parte do seu corpo. Você deve tratá-lo, você deve amá-lo, você deve dar muito amor pra você mesmo. E isso é sobre autoestima, isso é sobre autoaceitação. E como a parte de você, o seu cabelo merece o melhor. Os próximos vídeos vêm aí, eu vou falar mais coisas, eu vou aprofundar mais em cada tópico desse. E é isso, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais que vão ficar aqui do lado. Eu vou deixar muitos links aqui embaixo pra você seguir, pra você tá aperfeiçoando o seu conhecimento sobre o cabelo. Assiste o vídeo de blogueiras para você entender mais sobre transição capilar, que elas explicam muito melhor do que eu, só falei mesmo sobre a minha vivência aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, beijo para todo mundo e fui!